nossos pequenos, os não tão pequenos assim, vão ali para as gadinas e para a igreja de crianças. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, o livro de Números capítulo 13. Números capítulo 13. O quarto livro do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números capítulo de número 13. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, para todos sempre. Quem achou de dar glória a Deus? Quem achou de misericórdia? Glória a Deus. Você que achou que não era uma pessoa do seu lado, dê um sorriso bonito e diga para ela: bom é estar na casa do Senhor. Queridos, muitas vezes, a gente já tem o costume de estar na casa do Senhor sempre, e às vezes esse costume facilita um pouco, mas isso não tira o grau de dificuldade, de termos que enfrentar, sair de casa, principalmente nesse tempo frio, quando está calor demais, aquela agonia, apesar de quando está calor demais, aqui na igreja é refrigério, porque aqui na igreja é sempre geladinho. Eu digo a atmosfera natural, tá? Porque o espiritual é sempre quente, para o outro agora não sei. Amém? Mas é um desafio. Então nós precisamos ter essa consciência de que nós precisamos estar aqui. Então, essa pessoa que você sorriu, diga para ele: é muito bom estar aqui com você. Diga: mas eu não estou aqui com você. Diga: eu estou aqui pelo Senhor. Amém? Como nós temos insistido em dizer, o culto é para Ele, não é sobre nós. Mas é tão extraordinário, tão poderoso, que nós não saímos da mesma maneira. Porque a palavra do Senhor tem esse poder de nos transformar. A palavra do Senhor nos capacita a nos tornarmos pessoas melhores, cada vez mais parecidos com Ele. E quanto mais parecidos nós somos com o Senhor, melhor fica. Melhor fica a nossa situação, mais o nome dele vai ser glorificado através de nós. Amém? Glória a Deus. Queridos, o texto que nós vamos ler nessa noite é um texto um pouco longo, um pouco grande. Então, eu quero te pedir para que você preste muita atenção, você não deixe o inimigo roubar a sua atenção. Então, se você tem dificuldade de acompanhar a leitura, ouça, mas não deixe o ladrão roubar a sua atenção. Amém? Números capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 1, mas nós vamos dar umas puladas aí, então fiquem atentos, tá bom? Então, Números capítulo 13, a partir do versículo 1 diz assim: o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles eram chefes dos filhos de Israel. Diga comigo: chefes dos filhos de Israel. Agora pula o versículo 17. Moisés os enviou a espiar a terra e disse-lhes: subam pelo Negueb e entrem na região montanhosa. Vejam a terra como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Diga comigo: se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habitam, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Diga comigo: tenham coragem. Pula o versículo 23. Depois foram até o vale de Escol e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uva. Diga: um cacho de uva. O que foi trazido por 2 homens de uma vara. Trouxeram também romãs e figos. Versículo 25. Depois de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto.
terra. Relataram a Moisés: fomos à terra a qual nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Esses são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam a terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Diga: somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porque os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E eram aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Um pouquinho mais de paciência, agora no capítulo 14, os primeiros 5 versículos. Então toda a congregação se levantou e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Porque o Senhor nos traz à terra para cairmos a espada, e para que nossas mulheres e as nossas crianças sejam presas. Não seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. Amém? Feche os seus olhos, filhos. Amado Deus e soberano Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te rendemos graça pelo teu amor, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, Senhor, para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque como nós declaramos, tu és o mesmo para sempre. Para todo sempre o Senhor continua sendo fiel. Nada tem a capacidade de te mudar, Senhor. O Senhor é imutável. E nós te louvamos, Senhor Jesus, porque o mesmo Deus presente nos relatos bíblicos é o Deus que cuida de nós. Por isso, Senhor Jesus, nós colocamos a nossa confiança em Ti e declaramos que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Deus, em nome de Jesus, prepara que nossos corações estejam preparados para receber a Tua palavra. Deus, que possamos frutificar para o louvor da Tua glória. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. E todos digam: amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nós sabemos que o caminho do povo pelo deserto foi marcado por inúmeras situações, inúmeros momentos de crise. Muita coisa aconteceu. Foram muitos anos caminhando, muitas experiências, muitos momentos de desobediência, muitos momentos em que a fé foi colocada à prova, mas em todos os momentos a gente percebia que o Senhor estava com eles e que o Senhor se manifestava de maneira poderosa. Mas, mesmo diante disso, nós percebemos que existiam muitos momentos de crise. Mas talvez, queridos, nesse ponto, seja um momento de crise mais acentuado que aquele povo passou. O momento mais difícil, a crise mais difícil que eles tiveram que enfrentar. Um momento de profundo desânimo, um momento de extremo abatimento. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de levar os irmãos a um lugar de questionamento. Eu queria que os irmãos pensassem junto comigo. Como é que aquele povo não tinha conhecimento da presença dos gigantes naquela terra? Como é que eles poderiam não saber que ali haviam gigantes? Afinal de contas, tanto Abraão, quanto Isaac, quanto Jacó, eles moravam na terra de Canaã. E existe um relato bíblico de que já existiam gigantes naquela época. Então a gente precisa entender um pouco. Peraí, por que aquele povo não tinha conhecimento disso? Afinal de contas, já era historicamente conhecido aquele povo. Bom, eu não sei por que razão, por que houve esse silêncio em relação aos gigantes da parte dos pais, dos ancestrais. Talvez por ser algo natural, algo que estava dentro do cotidiano deles, enfim. Não foi perpetuado, não foi falado mais a respeito. Não
sentiram que havia uma necessidade de falar que aquele povo era um povo gigante. Ou seja, né, talvez ao longo, né, do tempo também, afinal, né, a gente está falando de 400 anos aquele povo no Egito. Então é muito tempo para se perder cultura, para se perder algumas informações. E a gente está falando de um povo que é extremamente organizado com questões de documentos. Os judeus, o povo de Deus, ainda não judeus, mas né, o povo hebreu, eles tinham essa cultura de guardar. O povo, na antiguidade, na verdade, hoje a gente tem relatos históricos, a gente pode compreender melhor como o povo viveu, como foi a história. Por quê? Porque nós, seres humanos, sempre tivemos, né, buscamos meios de guardar a nossa história, de registrar a nossa história para ficar para a posteridade, até mesmo para a gente entender, né, aquilo que aconteceu diante das novas perspectivas do futuro. Então, talvez diante de todo esse tempo, né, esse detalhe, né, se perdeu. Mas é fato que eles não tinham conhecimento desses gigantes. E o motivo de as gerações não terem falado desses gigantes, nós os conhecemos, que nós podemos apenas supor, não é verdade? No entanto, a palavra de Deus nos leva a entender o porquê do silêncio de Deus acerca desses gigantes. E antes, na verdade, até de abordar esse silêncio de Deus sobre a questão dos gigantes, é muito importante que a gente entenda que eles só tiveram conhecimento desses gigantes quando eles estavam no limiar da terra, quando eles estavam já a ponto de entrar na terra prometida. Ou seja, eles caminharam durante todo aquele tempo, eles passaram por todo aquele processo sem o conhecimento de que precisariam enfrentar aqueles gigantes naquela terra. Canaã passa a ser chamado de terra prometida. Por quê? Porque havia uma promessa que havia sido feita, né, aos ancestrais e vem se renovando, né, a cada geração. Então eles finalmente saem do Egito, né? Deus os tira de maneira poderosa, com sua forte mão, vivendo toda aquela experiência extraordinária. E aí, diante de tudo isso, não é difícil imaginar a expectativa daquele povo. Né? Eles deviam estar ali celebrando, chegou a hora, chegou o nosso momento, chegou o grande dia, chegou o tempo que nós tanto esperamos. No entanto, queridos, quando eles tomam conhecimento dos gigantes, dessa surpresa, né? Uma péssima surpresa, aliás, isso gera um profundo desânimo. Gera neles uma vontade de desistir. Comigo, desânimo. Vontade de desistir. Bom, já no capítulo 4, nós lemos ali no início, né? Eles já declaram que querem voltar para onde? Para o Egito. Que eles teria sido muito melhor morrer no Egito, né? Morrer no próprio deserto, do que, né, enfrentar aquilo ali. E aí eles querem um capitão, eles querem, sabe, alguém que vá os organizar para levá-los de volta ao Egito. Enfim, uma crise se instala ali, justamente por conta desse elemento de surpresa. E agora a pergunta que eu quero fazer para os amados hoje é: por que Deus não falou a respeito dos gigantes antes? Vamos fazer essa pergunta? Por que Deus não falou a respeito dos gigantes antes? Em Êxodo, nós lemos que Deus disse a Moisés que, né, que ele falou que não permitiria que a nação, ao sair do Egito, passasse pela terra dos filisteus. Por quê? Porque o Senhor disse assim, né, para que não aconteça deles verem a guerra e então desanimarem e quererem voltar para o Egito. Então, peraí, a gente já começa a entender que Deus não permitiu que aquele povo passasse por um caminho muito mais perto. Por quê? Porque ali existia grande guerra, ali existia um contexto de grandes conflitos. Então ele não queria que aquele povo presenciasse aquilo para que a sua fé não fosse abalada. Isso já nos revela algo muito importante com relação a esse silêncio de Deus. O que nós encontramos então nessas atitudes de Deus, de não falar antes dos gigantes, de não nos expor, né, ao fato de que haveria guerra? Não é que Deus, queridos, não seja honesto a respeito dos problemas, a respeito das adversidades. Não é que o Senhor minta, ou que Ele omita determinadas coisas porque é um benefício próprio. Não. Algumas situações, algumas informações, elas são dadas no tempo certo, são dadas no tempo correto. Afinal de contas, lá em Gênesis, no capítulo 15, nós vemos Deus advertindo a própria Abraão, falando a
respeito de tudo que aconteceria com a sua linhagem, né? Falando que eles iam passar 400 anos de escravidão no Egito, né? Antes deles voltarem. Ao longo das Escrituras, nós vemos muito presente essa honestidade da parte de Deus. O próprio Jesus, né? Quando ele fala sobre a vida cristã, ele nunca disse que seria fácil. Ele fala de um caminho apertado, ele fala de um caminho estreito, né? Em vez da opção, né, de uma porta, né, de um caminho largo. Ele fala a respeito de renúncia. Lá em João capítulo 16, versículo 33, ele diz o quê? No mundo tereis aflições. Mas, no entanto, o que ele diz? Mas tende bom ânimo. Queridos, eu sei que, né, muitos de nós, muitos dos amados, estão vindo de um momento tremendo aí em Betel, um tempo separado por Deus para que, né, os irmãos fossem ministrados. Não estive lá por conta de todo o contexto, né, iria até pregar, mas depois os pastores decidiram: não, deixa eu cuidando da pastora, né, vamos escalar outra pessoa para pregar no lugar. E eu fiquei agradecido, afinal de contas, né, um tempo especial ali. Mas confesso para os amados que fiquei com o coração assim: como é que será que está lá? O que está acontecendo? Eita, né? Vendo as fotos e me lembrando das outras experiências. E tenho absoluta certeza que foi um tempo muito precioso. E geralmente nós voltamos cheios de expectativa, né? Mas às vezes com algumas perguntas. E a gente é muito comum, inclusive, vermos pessoas, né, que voltam naquela empolgação, e aos poucos essa empolgação vai indo embora. Por quê? Porque começa a enfrentar a realidade e começa a achar que as coisas seriam mais fáceis agora que ele passou por aquele processo todo. Queridos, aqui nós somos até realistas demais. Não se trata disso, né? Aqui não há, né? A gente não engana ninguém. As dificuldades, os problemas, quando você chegou em casa, eles continuavam lá. O que nos diferencia de quando temos esses encontros com Deus é porque nós somos motivados a obedecer a sua palavra. E a palavra do Senhor para nós é: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Daquilo que vocês viveram ali, daquilo que nós, enquanto igreja, temos vivido, né, na nossa caminhada cristã, nos impulsiona a entender que não é a força do nosso braço, mas é porque nós temos um Deus que cuida de nós. Então tende bom ânimo. O que eu percebo, querido, nas Escrituras é que Deus ele trata dos problemas com uma certa dose de realidade, né, de realismo, mas sem nunca suprimir o quê? A esperança. Somente depois que os espias voltam e dizem, né, contestam, né, atestam, dizendo: a terra é boa. Somente depois dessa informação, depois que eles trazem o fruto da terra para que aquele povo consiga visualizar e perceber que de fato o negócio é bom, a Bíblia diz que 2 homens precisam então, né, carregar uma vega numa madeira, né, aquele cacho de uva, de tão grande que é. Hoje em dia a gente compra as uvas nas caixinhas, né, no mercado, vem 2 cachos ali dentro, imagina só, um cacho tem que ser carregado por 2, não é verdade? Então eu acredito que se eles não tivessem, se eles não, né, trouxessem aquilo para mostrar para o povo, talvez seria o que hoje a gente chama de história de pescador. Assim, sei lá, né? Mas eles mostraram, e eles dizem: olha, a terra é boa, a terra é boa, esse é o seu fruto. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos uma lição muito importante. Por que existe silêncio da parte de Deus sobre alguns detalhes da caminhada? Por quê? Sabe por quê? O desânimo não pode chegar antes da inspiração. Ao apresentar o fruto daquela terra, a inspiração estava sendo semeada. Olha o que vocês podem ver. Olha o que eu prometi. Olha a materialização da promessa. Olha só o que vocês desfrutarão. Só que, né, diante de toda aquela apresentação, vem os gigantes que eles não haviam, nunca foram apresentados. Queridos, é de conhecimento, né, da igreja que nós passamos por um processo muito dolorido na gestação da minha esposa. O tempo antes da gestação foi diagnosticado
diagnosticada com uma insuficiência cardíaca. Já foi um momento de muita dor, de muitas dúvidas e muitas incertezas, mas a médica que atendeu a minha esposa, que viu o diagnóstico, que fez os exames, ela foi muito rasa no que se dizia a respeito do que minha esposa tinha. Ela falou: olha, existe uma insuficiência cardíaca e pode ter sido causado pela Covid, pode ser algo que você já nasceu com ela e não sabe, mas, enfim, a gente vai estudar. Fizemos um exame, que é o exame mais caro, do SEI, mais caro do coração, assim, ver todos os detalhes, enfim. E não conseguiu entender o que aconteceu. O exame não era conclusivo. Não existia evidências de que era Covid, com inflamação, apesar que pode ter sido uma inflamação que não está mais inflamada, então não existe mais isso. E, enfim, viu que não houve um infarto anterior, viu que não houve chagas, enfim, todas as possibilidades foram descartadas. Então, como o Covid é algo muito novo, e que as pessoas só vão conseguir entender talvez daqui a 30, 40 anos, quando se tiver estudos de várias pessoas que foram acometidas e tiveram algumas intercorrências, hoje o que a gente tem é que pode ser ter sido causado pelo Covid, porque afinal de contas ela começou a sentir mal após o seu quadro de Covid. Enfim, foi muito rasa. A única coisa que ela nos disse foi: minha esposa falou assim, e aí? Que a gente estava já há alguns meses sem nos prevenir para ter um filho. Eu posso continuar tentando? Ela falou: não, você não pode ter filho. Você não pode ter filho. E a minha esposa: posso fazer uma cirurgia plástica? Não, você não pode fazer uma cirurgia plástica. Mas você vai viver normalmente. A gente vai medicar você, a gente vai passar uns remédios, você vai tomar esses remédios pro resto da vida e você vai viver bem. Vai ter que controlar algumas coisas, mas vai viver bem. O choque, o baque veio, a esposa sofreu muito, chorou muito. E eu, naquele momento, fui movido em fé de dizer: ela disse que nós não podemos ter esse filho, mas nós vamos ter. E eu comecei a clamar ao Senhor. Senhor, eu percebi que era o Senhor que tinha colocado esse desejo no meu coração. E eu falei isso para ela, e ela falou: você está ficando doido. Eu falei: estou. Porque eu era parte resistente. Eu é que esperei 10 anos para decidir ter outro filho. E ela falou assim: como assim? Eu falei: amor, conversei com o Senhor e eu pedi para ele só mais um mês. Esse um mês, se acontecer a gravidez, é vontade dele. Se não, já tem mais de ano que a gente está tentando. Se não, pronto, eu vou marcar minha vasectomia e a gente encerra o processo. E nesse mês ela ficou grávida. E o que era um momento de muita alegria, virou um momento de muita preocupação, porque me lembrou: você pode fazer tudo, menos ficar grávida. E aí fomos procurar médico, enfim, passamos por todo o processo. E aí nós tivemos, antes disso até, descobrimos que o bebê era um menino. Enfim, uma nova esperança, uma nova expectativa. Depois disso, vamos até um novo médico, que os gigantes maiores que nós já enfrentamos na nossa vida. Eles insistiram, dizer que nós tínhamos que interromper a gestação, porque ele não se formaria bem, e se formasse, a minha esposa morreria no parto. Enfim, muitos gigantes. E naquele momento, queridos, a minha esposa ela ficou muito mal, muito triste, muito abalada. Afinal de contas, era a vida dela, ela estava pensando na Lívia, ela estava pensando em mim. Eu tenho um filho para criar, como vai ser, enfim. E aí o que aconteceu? Em determinado momento, ela começou a buscar o Senhor na direção. Falou: Senhor, eu só preciso entender uma coisa. Por que o Senhor nunca permitiu que eu entendesse a dimensão do meu problema? Porque aí os médicos falaram: você tem uma injeção de 30%. Nosso coração funciona por 50%, dela funciona 30%. Com uma gestação, o coração trabalha por 2. Então, os 30%, que já é um terço, pouco menos de um terço da capacidade do coração dela, agora teria que trabalhar por 2. Ou seja, o negócio era muito feio. As possibilidades eram terríveis. Mas nós não sabíamos disso. E só nos foi revelado, depois que ela já estava grávida,
depois que já sabíamos que era o Oliver. E aí o que aconteceu? Ela começou a buscar o Senhor. Falou: Senhor, por que o Senhor não permitiu que eu soubesse? Porque, querido, se eu soubesse disso, eu tinha feito uma vasectomia no mesmo dia. Tinha, sabe, não ia no meu coração em momento nenhum, eu ia inclinar para tomar essa decisão de tentar ter um filho. Afinal de contas, vai colocar a vida do meu esposo nisso. E o que o Senhor disse para ela foi extraordinário. Ele falou: eu não permiti que você soubesse do quão grave era a sua situação, porque eu tenho plano e propósito para a vida do seu filho. E quando ela me falou, chorou ela, chorou eu, chorou todo mundo. E eu fiquei impactado. Eu falei: Senhor, essa palavra nunca fez tanto sentido como naquele momento. De fato, somente com o óleo já dentro do ventre, sabendo quem ele é, ele já sendo amado, ele já sendo desejado, nós descobrimos os gigantes que nós precisávamos enfrentar. E eu vejo esse povo vivendo da mesma maneira. Depois de verem a qualidade do fruto daquela terra, o posicionamento daqueles 12, dos 10 dos 12 espias nós não temos condições de entrar na terra. E os médicos que nos acompanhavam diziam a mesma coisa: vocês não têm condições de seguir com essa gravidez. Eu não estou entendendo por que você está grávida ainda. A médica disse isso para eles. Eles estão olhando para a terra como quem diz: a terra é boa, mas não está ao nosso alcance. Nós não vamos conseguir. E aí então há um desânimo que se está. É verdade que nós percebemos ao longo das Escrituras vários exemplos onde Deus ele não começa falando com tanta clareza do tipo de problema que virá. Porque o que ele deseja é colocar os nossos olhos na materialização da promessa. Antes de qualquer coisa, ele quer nos inspirar. Diga comigo: Deus quer me inspirar. E quando nós falamos da questão da vida natural, não só da espiritual, nós podemos decidir quanto realismo nós vamos colocar em algo, a ponto de talvez até virarmos pessimistas, ou o quanto nós podemos animar o coração de alguém. Alguém que já deve conhecer alguém, ter se relacionado com alguma pessoa do tipo que tem sempre um balde de água fria quando você compartilha uma vez. Um desejo, uma expectativa. Olha, mas você já olhou por esse lado? Olha, mas tem esse fator limitante. Olha, mas tem essa situação. Sempre um balde de água fria para a sua expectativa. Sempre um balde de água fria para aquilo que o Senhor começou a colocar no seu coração. E eu não culpo essas pessoas, não, porque às vezes são pessoas que passaram por algumas situações, enfrentaram alguns desafios e têm esse coração mais realista. Mas eu quero te dizer, queridos, o quão realista, a quantidade de realismo que nós podemos colocar, somos nós que decidimos. Nós vivemos pela fé ou nós vivemos pela realidade desse mundo? Nós vivemos baseado no 1 mais 1 é igual a 2, ou nós vivemos na cálcula matemática de Cristo, que 1 mais 1 é quanto Deus quiser? O Senhor nos chama a viver a partir da nossa fé. Amém. Muitas vezes essa visão ultra realista do mundo nos paralisa, a ponto de tirar o doce sabor da esperança. A esperança é doce. Como é bom ter esperança. Como é bom se alegrar da expectativa. Mas essa visão ultra realista acaba tirando essa doçura. E Deus sabe disso. Por isso que as doses de realidade, a maioria das vezes, são nos apresentadas de maneira, homeopática. De pouquinho em pouquinho. Para quê? Para não nos abalar ao ponto de desistirmos das promessas dele das nossas vidas. A Lívia, ela está crescendo, ouvindo de mim e da pastora Josi, de que é maravilhoso estarmos casados. Nós nunca dissemos para ela que, com o Oliver também não vai ser diferente, de que o casamento é perfeito. Até porque ela convive. Ela sabe que é um momento de tensão, mas sempre que nós temos a oportunidade de, nós fazemos questão de valorizar um outro na frente dela, e para ela ter esse entendimento. Nós não estamos dizendo que é perfeito, não estamos dizendo que não vai ter problema,
mas nós dizemos que é maravilhoso, que é precioso. Mas vai chegar uma fase em que nós teremos que instruí-la. Teremos que dizer para ela de uma maneira um pouco mais realista. Para quê? Para prepará-la para o casamento. Mas quando essa fase chegar, seu coração já estará tão convencido da bênção que é ter uma família, que as dificuldades não a farão desistir do sonho de se casar. E ela quer se casar com 20 anos. Aí eu fico pensando, meu Deus, eu só tenho mais 9 anos que a minha filha só tem 10. Mas amém. Eu digo que assim, uma bênção, já vai colher. Eu não posso fazer o que eu já vi outros pais fazerem, que pelas suas frustrações diante dos problemas, eles parecem que até vacinam os filhos contra o casamento. Sabe o que é isso? Excesso de realismo. Casamento é fácil? Não. Mas é bom. É bom por quê? Porque é propósito de Deus para ele. É uma instituição criada por Deus. A Bíblia trata de uma forma diferente, né? O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 18 assim: as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós será manifesta. Queridos, ele não está alegando aqui que haveriam aflições, ele não está alegando que não haveriam problemas, mas ele está dizendo para a gente o seguinte: nós não podemos colocar o mesmo peso do que a boa parte. Essas aflições elas vão vir, esses problemas eles vão acontecer, mas não se compara com aquilo que Deus tem reservado para nós. Amém, glória a Deus. Mas nós desistimos das promessas, por quê? Porque nós olhamos com realismo demais para os problemas e as dificuldades dos processos. Se Deus tem uma promessa, o processo a gente sabe que não vai ser fácil, mas o final será muito maior. Amém. Nós tínhamos até a 22ª semana da gestação da minha esposa para decidir interromper o parto. Queridos, ela estava muito inclinada a isso. Muito inclinada. Afinal de contas, a cada consulta, que eram semanais, a gente ficou toda semana indo para o hospital. Às vezes 2 vezes na semana, porque uma vez era cardiologista, outra vez porque precisava olhar o tempo todo tudo. E às vezes eram 3 vezes, porque era cardiologista, era obstetrícia e era um exame de imagem que tinha que fazer em dia diferente. Enfim. E era o tempo todo, né? E aí nas últimas semanas a médica veio e fala assim: eu não entendi por que você está grávida ainda. Por quê? Porque ela estava muito preocupada com a vida dela. Afinal de contas, realmente é uma situação muito delicada. Mas ela disse para mim: amor, aí o Senhor colocou uma convicção no meu coração muito grande de que ele estava bem. Só que no meu coração. E eu falei: peraí, essa convicção tem que chegar no coração dela. E aí eu coloquei meu joelho no chão. Eu comecei a clamar: Senhor, a mesma força que o Senhor colocou no meu coração, esse entendimento de que vai ficar tudo bem, ministra no meu coração da minha esposa. Queridos, a resposta veio tão rápido. No dia seguinte, ela me procura e fala assim: amor, amanhã nós vamos para a cardiologista. Se ela disser que eu tenho condições de ter esse bebê, não se fala mais com esse parto. Meu olho ficou desse tamanho de alegria e eu falei: amém. E aí meu joelho foi para o chão, o Senhor visita aquela médica. A mesma convicção que o Senhor colocou no meu coração, que está semeando o coração da minha esposa, agora coloca no coração da cardiologista. E nós chegamos lá e eu disse: olha, eu não posso dizer que vai dar certo, porque a gente não sabe. Mas eu posso dizer que você tem todas as chances possíveis para ter esse bebê. Aí o que ela falou? Acabou de sair daqui, uma mãezinha transplantada, com um coração que nem é dela, com o bebê no colo. Tudo dizia que não, mas ela venceu. Se apele com Deus, minha filha. A glória de Deus para. E queridos, eu quase falei línguas ali naquele lugar. E eu saí muito feliz. E hoje olhar para o nosso filho, né, e a ideia de tê-lo nos deu força de continuar lutando. Mas nós poderíamos ter decidido interromper a gestação. Pelo bem da minha esposa. E estava tudo bem. Afinal de contas, a vida dela estava em risco. Por lei, é possível até a 22ª semana. Mas eu conheço a minha esposa, eu conheço meu coração. E eu sei que a gente vai passar a vida inteira pensando na possibilidade. E se nós não tivéssemos
poder da decisão está nas nossas mãos. Quando Deus não está dando valor demais, moral demais para os gigantes, Ele está nos ensinando uma lição muito importante. Onde nós devemos colocar os nossos olhos? O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16: por isso, não desanimamos. Não é possível alguém não desanimar. Ele está dizendo, ainda que o homem exterior se corrompa, problemas do lado de fora, ele diz, o interior, contudo, se renova de dia em dia. A nossa leve e momentânea tribulação. Ele reconhece que tem tribulação, mas ele a chama de leve. Ele chama de momentânea. Ele diz, não pode se comparar com o eterno peso de glória que está diante de nós. Amém. Então aí ele conclui no versículo 18, dizendo assim, não atentando nós nas coisas que se veem, e sim nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Os gigantes podem ser visíveis agora, mas aquilo que Deus tem preparado para nós é muito maior, é muito maior, é extraordinário demais e terá glória eterna. A Bíblia destaca nesse episódio da descoberta dos gigantes na atitude de dois espias, Josué e Caleb. Eles não se conduziram como os outros. O que eles fizeram? Eles não se deixaram intimidar pelos gigantes. Porque o que chama a atenção do coração deles, enquanto eles estão olhando, é que a terra é boa. E que eles têm uma promessa de Deus. E quando a nação desanima, o povo começa a chorar. Há uma reviravolta, uma revolta toda instalada. Aqueles dois se posicionam para dizer, Ele, a terra é boa, se o Senhor se agradar de nós, verdadeiramente vai nos introduzir na terra. Aleluia. Ele está falando, eles falam dos gigantes, dizendo o seguinte, nós vamos consumi-los com pão. A atitude deles é basicamente dizer, quem tem que ter medo são eles, porque conosco está o Senhor. E nós temos uma promessa da parte de Deus. Olha, o que aconteceu com esses dois? Eles não fixaram os olhos nos problemas. Eles fixaram os olhos no cumprimento da promessa. E se você quer manter o seu coração animado, se eu preciso manter o meu coração animado, não desanimado, nós precisamos olhar para o lugar certo. Eles não é apenas uma questão de otimismo, é uma questão de ter fé, de ter o coração alimentado por aquilo que Deus prometeu. Deus tem promessa de Deus para você? Amém. Queridos, talvez no seu casamento você descobriu gigantes que não te montaram. Talvez no seu ministério, talvez na criação dos seus filhos. E queridos, não é fácil criar filhos. Criar filho direito não é fácil. Criar de qualquer jeito, qualquer um cria. Mas criar filho de jeito direito, do jeito que tem que criar, não é fácil. Talvez seja na área financeira, mas a verdade é que quando os gigantes surgem, nós precisamos saber que eles precisam ser enfrentados. Que eles podem ser vencidos. Amém. Mas nós nunca podemos dar moral demais para eles. Nunca podemos. A nossa visão precisa estar naquilo que Deus vai fazer, naquilo que Deus prometeu. E nós passamos um ano reformando a casa que nós compramos. Um ano. E quando o meu coração não tinha mais limite de cartão, não tinha mais como fazer mais nada. Por várias vezes fiquei 2 meses sem fazer nada, depois mais 2 meses, depois me fazia uma coisa, era o tempo de terminar de pagar para poder fazer outra. E sabe o que me dava motivação? Olhar para o projeto. Pegar um projeto, a gente mandou fazer um projeto com nós queríamos. E eu ia para casa e eu olhava para os cômodos e olhava. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Amém. Pode se passar o tempo que for, Deus vai fazer. Amém. Já estou com vontade de limpar a casa de novo. Já está começando a descascar, Jesus. Ao longo das Escrituras, nós vemos um perfil comportamental de Deus. Moisés, quando ele foi falar
né, com o faraó, ele recebe da parte de Deus uma instrução. O que Deus diz para ele? Você vai diante do faraó, você vai, né, operar tais sinais, você vai dizer que ele precisa libertar o povo. E no momento que Deus dá, entra em detalhes sobre a resistência que o faraó, né, faria diante daquilo. Então, depois dessa conversa, o que o faraó faz? Ele intensifica, ele dobra o trabalho do povo. E aí ele oprime ainda mais aquele povo. Os chefes do povo então vão para cima de quem? Para cima de Moisés. Vão brigar com ele. O que você fez? O negócio já estava ruim, você agora piorou a situação. E aí Moisés vai até Deus dizendo para ele: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Assim, tipo, saiu pela culatra. O negócio ficou mais feio. Deus, sem tentar explicar aquele obstáculo, ele diz para Moisés o seguinte: você vai ver o que eu vou fazer com o faraó e como ele vai liberar vocês. Não é sobre o processo, é sobre aquilo que Deus tem definido. Glória a Deus. Talvez a gente não tenha noção, na maioria das vezes a gente não tem, de quanto o processo vai ser dolorido. Mas os nossos olhos não precisam estar no processo, eles devem estar na promessa de Deus. Deus normalmente não está discutindo um obstáculo. Ele está tentando colocar os nossos olhos naquilo que Ele vai fazer, naquilo que Ele prometeu. E é assim que a gente tem que aprender essa glória de conduzir a nossa vida. É daí que vão surgir gigantes dos quais você ouviu falar. Vão surgir. Quando eles surgirem, a minha e a sua atitude deve ser uma atitude de fé. Amém. De quem está enxergando a materialização da promessa e dizer para esse gigante: você pode se levantar e eu vou te atropelar. Nós precisamos nos conduzir nessa atitude, queridos. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A fé é a confiança em Deus, é a confiança na palavra de Deus, naquilo que Ele tem falado, naquilo que Ele prometeu. Não significa que nós vamos viver uma utopia, mas significa que vamos vencer os processos e vamos contemplar a promessa de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus apresenta Abraão como um modelo de fé para nós. E nós temos que seguir essas pegadas de fé. E a Bíblia diz que ele não atentou para a condição do seu próprio corpo, ainda que ele tenha levado em conta. E a gente pode levar em conta. Poxa, Senhor, mas olha, Senhor, essas dificuldades, mas eu confio em Ti, eu confio no Senhor. A Bíblia diz que ele levou em conta a promessa de Deus. Em vez de enfraquecer na fé, em vez de vacilar por incredulidade, ele se fortaleceu dando glórias a Deus, estando ciente de que aquele que havia feito a promessa era poderoso para cumprir. A atitude de Abraão tem problema? Mas ele não está no patamar acima de Deus. Ele não está acima do poder de Deus. Não está acima da promessa que eu tenho e que Deus pode fazer em meu favor. Eu quero te convidar a ficar de pé. E eu quero te encorajar, queridos, a ter a mesma atitude diante dos gigantes dos quais eu não te falar. Que você possa ter uma atitude de não dar moral demais para o problema. Pelo contrário, reconhecer a ação de Deus, da sua palavra, e entregar, e entrar nesse lugar que faz toda a diferença na sua vida. Glória a Deus. Que o Senhor, queridos, fortaleça o seu coração. Que a palavra de Deus te inspire. Que você aprenda a atropelar os gigantes, focados sempre na promessa de Deus para a sua vida. Glória em nome de Jesus. Quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Só o Senhor e você, talvez, é quem tem conhecimento e dimensão do tamanho das dificuldades, dos problemas que você tem enfrentado no seu dia a dia, dos problemas que te esperam na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho. Talvez sejam problemas relacionados a decisões mal tomadas. Isso não se aplica, queridos, a pecado. Pecado é arrepender, confessar e viver seguindo a vida diante do Senhor, sem errar novamente naquele mesmo ponto.
mas caminhar no nosso dia a dia, focado nas promessas que Deus tem para nós. Não é fácil, porque os problemas eles vêm, as tentações vêm, as dificuldades vêm, o desejo de desistir vem, os gigantes se posicionam de tão altos, a gente imagina que nós não conseguimos vencê-los. Mas é uma palavra de Deus para nós, é uma promessa de Deus para nós. No mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo. Diga isso: eu preciso ter bom ânimo. Eu preciso ter bom ânimo. Vamos orar. Amado Deus e soberano Pai, Deus, nós te louvamos, te bendizemos neste lugar, Senhor Jesus, e nós clamamos como igreja. Pai, a nossa caminhada, nós enfrentamos gigantes que não nos contaram, gigantes que nós não tínhamos conhecimento, gigantes que sequer tínhamos dimensões, a dimensão de que poderíamos enfrentar. Deus, ao olhar, ao encarar esses gigantes, muitas vezes a nossa fé se abala ao ponto de achar que não somos capazes de vencê-los. Deus, isso nos paralisa muitas vezes, isso nos faz retroceder, muitas vezes desistir de caminhar rumo à promessa que o Senhor tem para nós. Deus, em nome de Jesus, mas é como nós falamos a Ti, nosso clamor nessa noite Senhor, nos encoraja a tirar os nossos olhos dos gigantes e focar na promessa. Deus, ajuda-nos, Senhor Jesus, a tirar os nossos olhos das circunstâncias. Nos ajude, Senhor, a tirar os nossos olhos das dificuldades. Pai, em nome de Jesus Cristo, e nos capacite, Senhor Jesus, a olhar para frente, a olhar para além delas. Deus, em nome de Jesus, para que a nossa fé seja fortalecida. Não nos permita, Senhor Jesus, colocar as dificuldades no mesmo patamar do Teu poder. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que possamos sim olhar as dificuldades e enfrentá-las sim, mas com o entendimento de que elas são pequenas diante do Deus que nós servimos. Ajuda-nos, Senhor Jesus, ajuda-nos a vencer esses desafios. Coloca-nos, Senhor Jesus, diante da Tua presença, da Tua mão poderosa. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a ser conduzidos de acordo com a Tua palavra, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te rendemos graça neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus.